Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a família e escola na primeira infância, construindo parcerias que favorecem o desenvolvimento das crianças. Esse é um tema muito pertinente. Primeiro falando sobre a importância dessa primeira infância. Depois, a importância tanto da família quanto da escola. Tenho certeza que vamos ter um momento muito importante entre nós de enriquecimento para conhecer aquilo que a gente já vive na prática. Mas hoje a gente vai aliar um pouquinho da prática com a teoria. Trago para vocês aqui um pouquinho do meu currículo. Também as minhas produções. Eu tenho realmente uma preocupação muito grande sobre a educação. E num certo momento da minha vida, eu resolvi começar a produzir para deixar, para compartilhar, para dividir um pouquinho daquilo que eu sei com as outras pessoas. Hoje nós vamos falar, então, sobre a criança. A criança, quando ela nasce, ela não tem princípios estabelecidos sobre a ética. Então, cabe quem a estar trabalhando com ela? A família e a escola. A família e a escola como parceiras dessa nova geração, estabelecendo conceitos fundamentais para a questão da humanidade. Ou seja, a escola e a família são parceiras. Muitas vezes, como psicopedagoga, eu sou chamada para resolver situações pontuais sobre alguns estudantes. E eu consigo sentir na prática que, às vezes, a família e a escola não estão atuando de forma parceiras no desenvolvimento dessas crianças. Julgo até em falar que, às vezes, sinto que é um verdadeiro cabo de guerra. Parece que a família puxa para um lado e a escola puxa para o outro. Por isso, a importância dessa fala hoje, tentando unir esses dois elementos tão importantes quando falamos em desenvolvimento humano. Compreendemos a importância da família e da escola no processo educativo. Somente dessa forma conseguimos pensar no que é realmente uma função específica nesse processo. O que realmente é um princípio norteador para a aprendizagem deste aluno na perspectiva de uma educação. Então, qual é a função específica da família e qual é a função específica da escola? A família, ela exerce um papel muito importante no processo de aprendizagem, no desenvolvimento dos seus filhos. Ela tem dados importantíssimos desse processo. Vou dar um exemplo prático aqui. Geralmente, na escola, nós temos, às vezes, algumas questões pontuais que nós temos que recorrer às famílias. Por quê? Porque a família, ela sabe mais do que o próprio estudante. Aí, a gente precisa saber todo aquele processo anterior, como, por exemplo, uma anamnese. Precisamos, a escola, recorrer à família e falar: mãe, pai, me conte como foi o desenvolvimento do seu filho, como foi esse processo dele em termos de aprendizagem. Então, esta valorização é muito importante. Cabe muito às instituições escolares a estarem recorrendo à família quando tem qualquer sombra de dúvida. O primeiro contato da criança ao nascer, ao chegar ao mundo, é a família. É na família que são transmitidos os valores, os princípios, a ética, e depois esses valores, esses princípios, nós podemos dizer que eles são alargados na escola. E quando elas são alargados na escola, nós conseguimos perceber que essa criança, esse estudante, ele, desse primeiro contato que é com a família, ele vai ampliando o seu acervo cultural e social. E por que vai acontecendo isso? Porque ele vai encontrando outras crianças com outras culturas e com outros aspectos socialmente que ocorrem também em torno delas. E aí, essa educação que é tão importante no ambiente escolar, ela vai considerando todo esse desenvolvimento desses alunos. Se no primeiro momento as vivências acontecem no contexto familiar, a continuidade desta formação humana se dá no ambiente escolar. Tudo isso pressupõe que esse processo é um processo totalmente articulado, cada um com a sua especificidade, cada um com a sua responsabilidade no que se refere à educação. Se a tarefa educativa é transmitir às novas gerações conceitos, conhecimentos e saberes, isso é importante por quê? Porque vivemos em uma sociedade e muitas vezes
essa questão precisa ser ensinada aos bebês, aos estudantes e à criança, principalmente nessa questão da primeira infância. Como eu estou falando com vocês que são da educação infantil, vocês têm um poder mágico de ajudar essa criança a nível de desenvolvimento. Se a criança, a família é uma expressão de afeto e de segurança, desde o seu nascimento, esse princípio eles são construídos também nas relações familiares e, posteriormente, são socializados nos ambientes escolares. E é nessa relação de afeto e de diálogo aberto que eu trago para vocês uma imagem que eu vivenciei em 2014 na China. Por que eu trago essa imagem? O que essa imagem de tantos anos me tocou e até hoje não sai da minha memória? Eu estava simplesmente a menos 4 graus nesse dia e neste parque. E este pai estava dando um lanche, oferecendo um lanche para o seu filho. Não importava o frio que ele estava sentindo. Ele estava mostrando para o filho, neste parque, tudo que tinha em termos cultural, em termos de escultura, em termos da história da vida dessas pessoas. E nesse momento de pausa, a afetividade falou muito mais alto. Imagine nós, com uma temperatura dessa, será que nós estaríamos num parque, trabalhando com questões culturais com os nossos filhos? Então, é nesta relação de diálogo, de afetividade, que muitas vezes esse aprender a ser humano perpassa por várias instâncias e por vários lugares. Trago também aqui uma pintura de Renoir, onde ele trata, nesse retrato, ele fez a criação do seu filho com a babá. E o porquê que ele quis demonstrar isso nesta obra? Ele quis explicar o carinho familiar. Então, essa relação de afeto, como vem lá do latim, o que é essa afetividade, já vem demonstrando a importância de assumir este espaço, que também desse ambiente familiar, muitas vezes é construído por essa família mais alargada, não específica somente ali na constituição do pai e da mãe. Se eu acredito, e vocês também acreditam, que a solução sempre é a educação, nós precisamos seguir acreditando no poder transformador que ela tem. Não há caminho fora dela. Ninguém se educa sozinho. Por isso, reporto novamente aquela imagem da China, reporto novamente a obra de arte de Renoir. Quando falamos em desenvolvimento humano, falamos num processo contínuo, do qual a criança constrói ativamente suas características nas relações e estabelece com o ambiente físico e social, desde o nascimento e em todo o processo de vida. Poderíamos dizer, então, que eu e você, que está me assistindo agora, também estamos se desenvolvendo? Sim, também estamos nos desenvolvendo. Também trabalhamos no dia a dia sobre a importância de se nos tornarmos um pouquinho melhor. Nos tornarmos um pouquinho melhor a nível de conhecimento, de mundo, de vida, de humanidade. Trago as minhas bonecas que eu trouxe da Rússia quando estive em Moscou e que representam muito aquilo que eu acredito. Eu vou contar para vocês que eu, Mona Lisa, já fui desse tamanho, assim como os nossos estudantes. Mas com o passar do tempo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai aprendendo, a gente vai tendo acesso a novas culturas, a gente vai tendo acesso a novas aprendizagens. Para quem sabe, um dia, eu e você e os nossos educandos possam chegar nesse processo de desenvolvimento. Por isso que é um exemplo que desenvolvimento humano é para a vida toda. Quando falamos em desenvolvimento, temos que falar em aprendizagem e desenvolvimento. Por quê? Porque elas interagem o tempo todo. Também temos que falar da importância da zona de desenvolvimento proximal, ou seja, aquela distância daquilo que o nosso estudante, que é criança, ela já consegue fazer sozinha
e aquilo que ela ainda precisa da intervenção de um adulto para potencializar esse aprendizado, para ter essa convivência com outras pessoas. Então, esse desnível do real para o potencial, ele se dá muito nessas interações sociais e são centrais nesse processo, tanto de aprendizagem e como desenvolvimento. Isso para dizer que as crianças aprendem com os pares, conosco, com a família. Esse processo de aprendizagem ocorre o tempo todo. Vou dar um exemplo agora para nós. Quantos de nós estamos tendo que ler um livro dificílimo para fazer um trabalho ou para ter mais conhecimento? E nós encontramos uma dificuldade imensa naquela leitura. E o que nós fazemos? Nós muitas vezes, mesmo adultos, recorremos aos nossos pares, aos nossos colegas de classe, perguntando: o que você entendeu daquele livro? Eu não estou entendendo nada. E quando a gente escuta uma pessoa que está conosco na mesma formação e ela teve um outro conhecimento, isso é porque as pessoas diferem em termos de conhecimento. Aquilo que elas têm, porque são os acessos que elas conseguem no caminhar, os acessos culturais, educacionais, todos esses acessos vão constituindo nós. E o que dirá a criança? E o quanto este adulto, às vezes, com o próprio colega que falou, que compreendeu essa leitura desse jeito ou do outro, a gente consegue aprender de uma forma diferenciada. Por isso que nós sempre entendemos que a aprendizagem e o desenvolvimento interagem. Também trago uma citação minha do meu mestrado, onde eu coloco que, quando a criança ingressa na escola, aquilo que é ensinado passa a constituí-la, modificando-a. Isso quer dizer que os processos de ensino-aprendizagem participam da formação do sujeito, porque a aprendizagem escolar não se efetua dissociada de outras instâncias. É isso mesmo. Aquilo tudo que é ensinado a ela passa a constituí-la. Assim como nós, assim como eu, assim como você. Aquilo que nós lemos, aquilo que nós estudamos, também passa a constituir a nossa formação. Passa também a fazer parte daquilo que eu vou aprendendo. Porque aprender perpassa todo o desenvolvimento humano e vai da infância até a vida adulta. Mas não é linear, não é igual para todos. Por isso a importância de nós educadores. Eu também sou uma educadora, quando a gente pensa nessa criança lá da educação infantil, a importância de um parecer descritivo. Por quê? Porque todas podem estar com a mesma idade, todas podem estar frequentando a mesma etapa de escolaridade, mas o desenvolvimento não é linear, não é igual para todos, porque elas também têm acesso a questões fora do ambiente da instituição escolar. Elas também têm essa questão mais alargada a nível de conhecimento. Por isso, gente, que considerar desenvolvimento humano é pensar que família e escola são parceiras indissociáveis nesse processo de desenvolvimento. Ambas caminham junto. Vamos nos desenvolvendo e vamos aprendendo. Rego nos esclarece que a escola e a família compartilham de funções sociais, políticas e educacionais. A escola e a família, todas essas funções, tanto sociais, tanto políticas quanto educacionais, também contribuem para o processo de formação. Educação é um processo construído, tem intencionalidade, tem função. As instituições educacionais fazem a mediação entre os conteúdos. Por quê, gente? Porque eles foram historicamente produzidos pela humanidade. E desta forma, eles vão sendo repassados para as novas formações e gerações. Aprender vai além do conteúdo científico. O aprender, ele reorganiza toda a forma de pensar, desenvolve autonomia e desafia a novos conhecimentos. Quantos de nós que, ao ter acesso a um conteúdo, nós vamos em busca de outros conteúdos também para poder ensinar a criança de uma outra forma? O quanto o conteúdo científico ele precisa de outros elementos, de outros conhecimentos também para que aconteça essa aprendizagem. Já no primeiro ano de vida,
a criança começa a reestruturar cada vez mais os processos de comportamento, já em virtude das condições sociais. E isso tudo é a influência educativa que ela tem de todas as pessoas com quem ela está em contato, com todas as pessoas que ajudam ela nesse desenvolvimento e nessa formação humana. Vygotsky já nos traz que o primeiro ano de vida voltada totalmente às questões de uma situação social onde as necessidades básicas são muito importantes. Por quê, gente? Porque uma criança com 1 ano de idade, ela precisa muito do cuidado, do afeto do adulto. Eu trabalho com o processo de intervenção precoce na Europa. E lá é muito forte a questão da família no processo de intervenção, logo no início dos anos, quando verem que a criança tem um atraso de desenvolvimento. E nós brincamos o quanto nós, especialistas, enquanto nós, pais, educadores, somos importantes nesse processo. Eu estou me referindo quando a criança tem um atraso de desenvolvimento, mas isso não difere também para aquela criança que não tem nenhum atraso. Por quê? Porque nesse primeiro ano ela precisa desse adulto, desse educador, dessas pessoas com quem ela convive para ajudar no desenvolvimento principalmente das necessidades básicas para a sobrevivência. Então, é nesta relação da criança com a sociedade, nesse processo de assimilação de tarefa, que a atividade humana e desse relacionamento ajuda ela a se comunicar com os adultos. Mas se eu estou falando de uma criança muito pequena, como será que é essa forma que ela se comunica? Muitas vezes é com o choro, é com o sorriso, e tudo isso faz parte da comunicação social. Porque se uma criança está chorando, o que será que está por trás desse sentimento? E se eu falei anteriormente que aquela criança muito pequena ainda depende do adulto para as necessidades básicas? E se essa criança está sorrindo, o que será que ela está tentando nos comunicar? E para vocês, das instituições de educação infantil, também, ao olhar a criança ou chorando ou sorrindo, elas trazem elementos significativos para vocês, porque é nessa construção que nós vamos entendendo o outro, conhecendo o outro e vendo aquilo que é realmente necessidade para ser trabalhado naquele momento específico. E é por meio da linguagem que a criança mantém o contato com o adulto, muitas vezes manipulando objetos que já foram criados pelos adultos. É na questão da linguagem para comunicação, onde permite esse intercâmbio social, onde consegue se comunicar. Mais ou menos ali, próximo aos 18 meses, a criança ainda não consegue descobrir muito as funções simbólicas da linguagem. Por quê? Porque é altamente complexa. Então, ela precisa deste adulto estar interagindo com ela até para entender o que realmente ela está precisando. Quantas crianças que ainda não falam corretamente, mas a gente sabe o que ela está precisando só pela forma dela fazer um gesto ou de usar uma palavra que ela já usou em outro determinado momento, a gente sabe o que ela realmente está precisando. Ou seja, a comunicação com os adultos é uma condição importantíssima para a humanização da criança. Pasqualini nos traz que esse processo de comunicação entre o bebê e o adulto não se refere apenas àquilo que o adulto dá para o bebê, mas sim nessa troca afetiva muito mais ampla, nessa forma afetiva muito mais alargada, para a gente entender o que realmente aquela criança precisa em termos de desenvolvimento. A linguagem, então, ela é uma forma totalmente do comportamento exclusivamente humana e inicia essa formação dessa consciência e diferenciação desse eu infantil. Por quê? Porque o pensamento da criança evolui em funções do domínio dos meios sociais de pensamento. Quem nos fala isso é Vygotsky. Desta forma também podemos dizer que as experiências são advindas de práticas sociais e podem ser difundidas por todas e apropriadas por cada um de nós, por cada sujeito em particular. Por isso que a linguagem, ela assume um papel central
por organizar o pensamento, dando sentido à experiência. Ninguém aprende sozinho. A aprendizagem, ela é interpsíquica, para depois ser intrapsíquica. O que quer dizer isso? É que ela deixa de ser individual e passa a ser compreendida como um processo socialmente construído. Então, por isso, a importância de estar dando cada vez mais acesso para as crianças, para os educandos, para pensar nesse processo de aprendizagem. Também não poderia dizer que o crescimento neuronal do nascimento até os 2 anos é muito grande. As conexões, as sinapses estão muito ativas nesse processo. Por isso que a gente fala que a estimulação nesse período é fundamental. Por isso a importância da educação infantil nos primeiros anos. Por isso a importância da intervenção precoce, que ela é totalmente na linha de trabalho que eu acabo trabalhando na Europa, ela é voltada para a família, o quanto isso é importante. Por isso que a família e a escola são indissociáveis. Pasqualini também nos traz que dos 2 aos 3 anos de idade, este é um período de desenvolvimento com muitas possibilidades. Por quê? Porque esta questão de assimilar os modos socialmente elaborados de ações com os objetos, ou seja, essa centralidade entre criança, adulto e o social, e criança, objeto e o social. Ou seja, todo este processo, essa autora nos diz que ela é mediada pelo adulto. Então, olha a responsabilidade dos educadores que estão trabalhando com criança nessa faixa etária. Então, desenvolvimento não há um fenômeno isolado e imobilizado. Tudo está totalmente interligado, tudo está totalmente relacionado. Por isso que quando a gente pensa em desenvolvimento, eu sempre trago o exemplo de uma mola. Porque o desenvolvimento, tanto o desenvolvimento físico, tanto o emocional, o social, o intelectual, em alguns momentos ele pode estar nesta espiral lá em cima ou às vezes lá embaixo, ora aqui, ora ali. Mas o importante é que esse desenvolvimento vai acontecendo. Tanto no aspecto físico, emocional, cognitivo e social. Mas cabe a você, educador, a estar acompanhando. Jamais viria aqui falar de marcos de desenvolvimento. O que a criança tem que fazer com 2 anos? O que a criança tem que fazer com 3 anos? Sabem por quê? Porque tudo isso depende do acesso que essa criança teve. O acesso que teve em termos de desenvolvimento. O que foi proporcionado a ela? O que ela realmente já teve acesso? O que a gente precisa trabalhar um pouquinho mais? Quando pensamos na concepção da criança, nós pensamos nesse papel que ela ocupa dentro da sociedade e da família, compreendendo que o que esse papel dela está envolvido na interação entre os fatores biológicos, que jamais nós vamos poder negar que existe, né? Os fatores biológicos a nível de desenvolvimento e também dos fatores culturais. Só que esses aspectos evoluíram através de dezenas e milhares de anos da história da humanidade. Por isso que a criança ela é reconhecida como um objeto de estudo da ciência, com a responsabilidade de compreender o desenvolvimento delas na sua totalidade. Nós temos que pensar na evolução que nós tivemos em termos de mundo, de concepção de mundo, de sociedade e também da criança. Tanto a psicologia quanto a pedagogia, elas sentem a necessidade de orientar o trabalho docente. E quem nos diz isso é a Pasqualini e a Abrantes. Por quê? Porque eles colocam a posição da psicologia e da pedagogia nesse trabalho educativo. Por quê? Porque tanto a questão comportamental quanto a questão do conhecimento, elas precisam ser ensinados. Muitas vezes, na questão, principalmente da psicologia,
nós estamos tendo alguns impasses pontuais dentro das escolas, as questões comportamentais dos nossos educandos. O quanto é importante essa observação de como eles estão também se desenvolvendo e quando é que eles precisam também de ajuda. Nós não podemos pensar só na questão da pedagogia quando a gente pensa só nos conteúdos que estão sendo ensinados. Trago também aqui Leontiev e Elkonin, que há muitos anos atrás já traziam toda essa questão dessa linha sócio-histórica e histórico-cultural, né, que foi iniciada ali por Vygotsky, que é realmente com quem a gente sempre tem muita afinidade devido à nossa necessidade de compreendermos mesmo enquanto fundamentação teórica, né? Ele mesmo, esses autores já traziam a importância desta base da psicologia, do desenvolvimento, ultrapassando essa coisa mais de enfoque naturalizante, daquilo que é mais natural. Por quê? Porque para esses autores, o desenvolvimento individual humano é caracterizado por atividades dominantes, atividades principais, e estas atividades, elas se relacionam no indivíduo com a realidade, que é social. Novamente, esses autores nos dizem que nós vamos sempre adaptando a natureza, modificando objetos por meios de produção para suprir a nossa necessidade. Como, por exemplo, da madeira, nós fizemos as casas. Vygotsky também coloca, então, a importância desta atividade, desta unidade, dessa função, dessa consciência. Por quê? Porque nós vamos trabalhando com instrumentos e com os signos, ou seja, com aquilo que a sociedade já nos deixou. E aí nós vamos sempre em busca desse conhecimento. Alguns anos atrás eu consegui comprar, né, as obras que são chamadas obras escolhidas, né? As obras escolhidas, né? Por quê? Porque esse livro está totalmente em espanhol. Essa produção foi só em espanhol e eu consegui comprar com bastante dificuldade até localizar os 5 volumes das obras, né? Que para mim era muito importante e realmente para mim é tanto quanto um quadro é uma obra de arte, né? Da pessoa que eu mais admiro e que em tão pouco tempo de vida, porque ele nos deixou com muito pouco tempo, mas nos deixou com uma formação que até hoje nós vamos ainda em busca dessa fundamentação que ele nos deixou em termos de base, por acreditar. E aqui eu separo para vocês a parte aonde coloca a questão do estúdio, né, dos desenvolvimentos da concepção da educação infantil. Então, de propósito, eu quis separar esta parte para mostrar para vocês, por estar trabalhando com a educação infantil nesse momento, então, a importância, né, que ele traz desse trabalho. Com certeza é inegável. A questão da educação infantil no processo de desenvolvimento é extremamente importante. Deixa eu só dar um exemplo da questão da importância da educação infantil. Quantos adultos hoje têm problema de lateralidade? Quantas crianças no processo de alfabetização confundem 4 letras específicas? Q, P, B e D. Sabem por quê? Porque este processo na educação infantil para trabalhar lateralidade, temporalidade, a noção espacial, pode ser que não tenha sido tão efetivo. Claro que não vamos falar de situações mais pontuais que pode ser a nível de uma dificuldade maior, mas a importância da educação infantil em termos da aprendizagem é riquíssima. Todos esses conceitos, tanto de homem quanto de sociedade, eles estão presentes nas interações sociais. Por quê? Porque o homem é visto, é conhecido como alguém que transforma e que também é transformado nas relações por uma determinada cultura. Rego é quem nos traz essa citação. E o trabalho da praxe humana, ou seja, o conjunto de ações materiais e espirituais enquanto homem no indivíduo e na humanidade.
Por que tudo isso? Para chegar no processo de mediação. E a mediação nada mais é que esse instrumento desse emprego de signos que apresenta essa construção dessa consciência. E é através da intervenção pedagógica, onde o professor é o mediador, é que vai acontecendo essa ampliação desses conhecimentos voltados aos signos e aos instrumentos que nós já temos a nível de sociedade. Na zona de desenvolvimento humano, como a gente já sabe, que o Vygotsky nos traz na sua teoria, é esse desnível intelectual que é um pouco mais avançado, dentro daquilo que a criança ainda precisa de auxílio, direto ou indireto do adulto, aquilo que ela já faz sozinha, aquilo que ela precisa desta mediação, aquilo que está acima do seu desenvolvimento. A aprendizagem, ela é mediada e valoriza muito a cultura, a linguagem e a interação. E a zona de desenvolvimento proximal é essa distância do real e daquilo que ela já faz sozinha. E nas instituições escolares, os espaços produzem muito a aprendizagem e tem uma necessidade enorme de trabalhar com autonomia, curiosidade e engajamento. Por que será que é importante trabalhar com esses aspectos? Porque isso também vai, muitas vezes, além daquilo que as instituições, no dia a dia, estão tendo que abordar com as crianças. Muitas vezes os conhecimentos é a nível de mundo. Nunca vou me esquecer de uma coisa que eu presenciei em Portugal, quando as crianças são ensinadas a se alimentar, a usar o guardanapo. E aí eu perguntei, mas por que vocês trabalham isso? Porque muitas vezes a família não tem tempo de ensinar essa forma correta de utilizar o garfo, a faca, de usar o guardanapo, ou até de passar, né, na passadeira, como eles chamam, que para nós é a faixa de segurança, de estar ensinando. Por quê? Porque está todo relacionado à vida diária, à autonomia de vida diária. E vamos nos reportar a este exemplo quando eu falo de Vygotsky, que essa cultura, essa natureza humana, essa questão da linguagem e do pensamento, dessa mediação que é feito muitas vezes e dessa intervenção que ela é pedagógica e também dos conhecimentos científicos, estão no dia a dia, estão totalmente no cotidiano da educação infantil, assim como nos demais etapas de desenvolvimento. Mas é ali, na educação infantil, é que ela dá o início. Vygotsky diz que aprender é interagir e que o desenvolvimento humano tem origem nesse social e que tudo isso, além da vida familiar, nos permite chegar numa consciência que é humana, onde aprender e desenvolver são indissociáveis. Por isso que a atividade principal da criança, assim como a atividade lúdica que é trabalhada com ela, contribui muito para a questão da ampliação dos conceitos. É a partir disso que compreende os signos e os objetos. É através também desta atenção natural que depois, mais tarde, passa a ser uma função psicológica superior por ser mediada, porque inicialmente essa atenção pode ser que não esteja muito desenvolvida. Então, este trabalho, através da interação, através da mediação, é que a gente vai tornando ela numa função cada vez mais elaborada. Por isso o nome de funções psicológicas superiores. Onde o desenvolvimento, muitas vezes, da atenção, da memória, passa por um processo não linear, né? E também, tanto Vygotsky quanto Luria nos trazem que essa transição de formas naturais, de memória, para as formas culturais, constitui o desenvolvimento na memória das crianças. Então, atenção, memória, emoção, estratégia, estilos de aprendizagem, vínculos afetivos são totalmente indissociáveis
no dia a dia e no contexto das instituições de educação infantil, onde esse desenvolvimento de atenção, memória, comportamento intencional são os produtos de atividade cerebral. Tem base biológica? Tem, mas tem também como resultado de uma interação do indivíduo com o mundo, numa interação mediada por objetos que foram construídos pelos seres humanos. Para Vygotsky, a questão do desenvolvimento infantil é um fenômeno histórico ligado às condições objetivas de organização social, onde a realidade social é a verdadeira fonte de desenvolvimento. Ou seja, todo esse desenvolvimento está ligado àquilo que rodeia a criança, a todos os acessos que ela tem. Por isso que os processos pedagógicos, também para Vygotsky, transita num contexto social, cultural e histórico. E é nessas relações e nessas diferentes situações de ensino e de aprendizagem onde acontecem as possibilidades em termos de desenvolvimento e de aprendizagem. Vygotsky também diz que a educação infantil, um lugar onde se produz mudanças significativas no pensamento da criança. Por quê? Por causa dessa relação que considera no ensino como um favorecedor de desenvolvimento infantil. Nos estágios de desenvolvimento, depende dessas condições dos quais a criança vai se desenvolvendo. Essas condições são históricas e sociais. É como um percurso, é como um curso psíquico de desenvolvimento. Só que o mais importante é que é preciso olhar a criança como um todo. Jamais podemos olhar uma criança de forma fragmentada. Só no seu desenvolvimento físico, só no seu desenvolvimento intelectual. Não, nós temos que pensar nesse desenvolvimento de forma contextualizada. A aprendizagem não é em si mesma desenvolvimento, mas sim uma relação de aprendizagem onde conduz a esse desenvolvimento mental, onde ativa esse desenvolvimento, onde se produz esse processo no cotidiano, no dia a dia. Quando pensamos na pedagogia histórico-crítica, nós temos que pensar nessa produção direta e intencional em cada indivíduo singular, onde a humanidade é produzida historicamente e coletivamente pelo conjunto dos homens. E quem nos traz essa questão desse indivíduo mais singular, nesse papel que é determinante para o desenvolvimento, foi Saviani, que para a pedagogia histórico-crítica. A finalidade da educação infantil é organizar de forma intencional e sistemática o processo de ensino-aprendizagem e o processo de desenvolvimento. Por quê? Porque nós jamais vamos trabalhar com uma atividade que não tenha função. Por isso que ela é intencional. E ela também vai se apropriando de múltiplos elementos culturais, onde vai promovendo a questão de habilidades e capacidades humanas com a mediação da aprendizagem. Essa citação é de Lazzaretti, que nos traz a importância da finalidade da educação infantil. Olha quão importante é a etapa de desenvolvimento que vocês trabalham com as crianças. Saviani também coloca sobre o trabalho educativo que é um ato de produzir de forma indireta e intencionalmente a cada indivíduo singular. Por que será que eu estou falando tanto desse indivíduo singular? Novamente eu volto a falar sobre os acessos que essas crianças têm, né? Tem a questão de toda a questão histórica que é coletiva pelos homens, mas a nível de desenvolvimento a gente tem que respeitar esse indivíduo que é singular e dessa forma nós vamos promovendo cada vez mais a educação. Aprendizagem é um processo orientado? Com certeza. Precisa estabelecer rotinas para facilitar a organização das atividades no dia a dia? Importantíssimo. A intervenção é o desenvolvimento de estruturas de signos que facilitem e muitas vezes a gente vai ter que usar outra intervenção quando aquela criança não se apropriou dessa forma. Outra situação é também, às vezes, que essa intervenção acontece de forma mais precocemente. Então, se a gente está vendo que aquela criança tem condições de avançar,
a gente vai avançando, a gente vai buscando e também buscar cada vez mais a autonomia, objetivando principalmente a qualidade de vida dos alunos, dos nossos educandos, que são as atividades de vida diária, que são importantes também estarem dentro do contexto da educação infantil. Pasqualini nos diz que a criança de 0 a 6 anos, uma das tarefas mais importantes ou fundamentais é ensinar a pensar. E isso que ela traz, essa autora nos traz, é a importância deste pensamento, que ele não se desenvolve natural ou espontaneamente, mas ele é resultado, primeiro, da maturação e depois também do processo educativo. Desenvolvimento psíquico não ocorre num caminho natural. Por quê? Porque esse desenvolvimento ele precisa se afirmar nessa intencionalidade, nesse desenvolvimento daquilo que é importante, porque o desenvolvimento corporal e cultural também transforma e supera essa dimensão natural do desenvolvimento das crianças, segundo a Pasqualini. A perspectiva histórico-cultural contrapõe radicalmente a forma naturalizante do desenvolvimento infantil, ou seja, jamais podemos deixar que esse desenvolvimento aconteça de forma natural. Nós temos que estar trabalhando para que esse desenvolvimento aconteça, estar oferecendo que essa criança vá se desenvolvendo um pouco mais, porque não acontece de forma natural, não acontece de forma espontânea, e sim acontece através da interação, da mediação, das intervenções corretas que nós temos que estar fazendo com os nossos educandos. Pasqualini afirma que o desenvolvimento infantil é concebido na teoria histórico-cultural como um fenômeno histórico e dialético. Por que dialético? Porque a gente vai entendendo que é nesse processo de ir e de vir. Não é determinado por leis naturais e universais, e sim nessa organização que é social. Não processa de forma linear, progressiva, evolutiva, e sim compreende de saltos qualitativos e rupturas, produzindo mudanças na qualidade e na concepção desta relação da criança com o mundo. Por isso, novamente, eu me reporto àquela espiral, quando eu falei em desenvolvimento, porque ora está lá em cima, ora está aqui embaixo, esses saltos a nível de desenvolvimento. Desde o processo da filogênese, que é uma evolução da espécie, da sociogênese, que é essa influência que a cultura, que este meio social traz, a ontogênese, que é esse desenvolvimento do indivíduo ao longo da vida, e a microgênese, que é a formação de habilidades e de situações que são fornecidas através da aprendizagem. Porque a criança, ela não aprende apenas pela experiência direta. Ela aprende com a ajuda dos símbolos, dos signos, dos instrumentos, como já falei ao longo desse nosso encontro. E a linguagem, ela ajuda muito a organizar o pensamento,
Por isso que nós temos até um livro de Vygotsky, quando ele diz a importância, né? Que o título é a questão do pensamento e linguagem, porque tudo isso vai ajudar a criança a resolver problemas e construir conhecimento. A linguagem, ela se desenvolve por meio de interação com os outros. Sim, vamos nos comunicando. E ela também, ela é essencial para esse pensamento e para a aprendizagem. Cabe à escola socializar esse conhecimento que foi historicamente construído, garantir o acesso a todos os alunos e promover ao máximo o desenvolvimento dos sujeitos. Tudo isso pautado numa fundamentação que está presente na pedagogia histórico-crítica, que defende a educação como um meio de uma transformação. Segundo Elkony, os principais estágios de desenvolvimento pelos quais os sujeitos passam é a comunicação emocional do bebê, a atividade objetal manipulatória, o jogo de papéis, as atividades de estudo. Todos esses elementos e estágios são extremamente importantes e, devido a isso, eu recorro a Pasqualini, onde ela diz que o brincar de faz de conta é com grande frequência pensado como algo natural da criança. Por quê? Porque é no brincar que ela expressa essa natureza imaginativa. O brincar de faz de conta é uma atividade que muitas vezes por si própria faz uma estrutura e tem uma finalidade. Quantas outras áreas de desenvolvimento, como a psicologia, como a fonoaudiologia, usam deste recurso do brincar, do fazer de conta, também como um objeto de estudo para compreender o desenvolvimento, muitas vezes das crianças e dos adolescentes. A atividade principal passa a ser o jogo e a brincadeira. É brincando que a criança muitas vezes imita os adultos, imita os seus colegas. Não é algo que é só instintivo. Ele vem mesmo nesse processo de conhecimento. E depende muito de como essa criança vive e observa esses conteúdos que vêm desse mundo que é real. Que muitas vezes é representado através daquilo que ela teve de acesso. Quantas vezes ela faz uma reprodução? E para Elkony, o jogo é permitir que a criança modele as relações entre as pessoas. Então, ao mesmo tempo que o jogo é influenciado pelas atividades humanas, ela também é uma atividade fundamental nesse desenvolvimento entre os adultos. Então, exerce uma influência enorme sobre o desenvolvimento psíquico da criança, principalmente na formação da sua personalidade. Os espaços, os brinquedos, os mobiliários, tudo isso são itens que nos ajudam a potencializar a aprendizagem e o desenvolvimento, que atraem as crianças muitas vezes ao brincar e ao interagir, e proporcionam a questão de múltiplas linguagens. Isto quem nos fala são os parâmetros nacionais de qualidade da educação infantil. E também nos traz que, quando favorecem a aprendizagem, quando atraem as crianças a brincar, a interagir, quando oferecem a diversidade de materiais e experiências, quando permitem múltiplas linguagens, como o corpo, a fala, a arte, a brincadeira. Como que isso se dá? Através de toda a questão dos acessos, acesso a livro, a blocos, a tintas, estimulando a curiosidade, incentivando a interação e muitas vezes desenvolvendo diferentes formas de expressão. Quem nos traz isso é Vygotsky. Tudo isso por quê? Porque nós nos desenvolvemos por meio da relação com outras pessoas, aprendendo, imitando e interagindo. Agora eu trago para vocês algumas fotos de alguns lugares onde eu estive e sempre como eu vou para os lugares para trabalhar sobre desenvolvimento infantil, sobre acompanhamento de aprendizagem, eu sempre faço questão de todos os lugares onde eu vejo crianças em
em trabalhos de estudo fora dos lugares, eu sempre acabo ficando por perto para compreender um pouco como que se dá essa relação. E cada lugar desses que eu estive, a questão cultural e a questão social é muito importante para a gente ver como que eles trabalham, principalmente sobre a aprendizagem e o desenvolvimento. O quanto esses aspectos culturais são importantes. Só para fechar, dizendo que o papel da escola é oferecer experiências ricas e significativas, é garantir o direito de aprender e é o de promover o desenvolvimento integral. Trago aqui também o meu perfil profissional, os meus acessos todos para vocês poderem me encontrar. Então tem todos os meus contatos estão disponibilizados para vocês e também a bibliografia da qual eu usei. E tudo isso é para dizer o meu muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de socializar um pouquinho daquilo que eu sei com vocês. Um bom trabalho.